É submetido ao exame do plenário do Senado Federal o projeto de lei complementar número 32/2018, de autoria do senador Eunício Oliveira, que institui a obrigatoriedade da instalação em 180 dias de bloqueadores de sinais de telecomunicação para telefones celulares e estabelece a aplicação dos recursos do FUNPEM na instalação, custeio e manutenção do bloqueio de sinais de telecomunicação para telefones celulares, radiotransmissores e outros meios em estabelecimentos penitenciários e análogos. O projeto visa incluir o inciso 18 no artigo 3º da Lei Complementar 79 de 94, para prever expressamente a destinação do FUNPEM para instalação, custeio e manutenção do bloqueio dos sinais dos referidos aparelhos. O projeto, em razão da aprovação de um requerimento nesta Casa, passou a tramitar em regime de urgência nos termos regimentais. Foi apresentada a emenda número 1 de plenário pelo senador Lazier Martins, a fim de esclarecer que os bloqueadores serão instalados pela União, com a colaboração dos Estados e do Distrito Federal, e determinar que as prestadoras de serviços de telecomunicações franquearão acesso irrestrito a todas as informações e tecnologias necessárias para que os órgãos gestores do sistema prisional possam impedir o acesso às telecomunicações, colaborando para a implementação de soluções tecnológicas viáveis, eficazes e eficientes. Acabo também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, de receber a emenda de plenário do senador Romero Jucá. A emenda dispõe, número 2. A emenda número 2. Exatamente. Altera um artigo, acrescenta artigo 135A na legislação das teles, estabelecendo que a concessão de novas outorgas para a prestação de serviços de telecomunicações móveis de interesse coletivo, bem como a renovação das atuais, fica condicionada à obrigação de instalação, custeio e manutenção do bloqueio de sinais de tele e radiocomunicações em estabelecimentos prisionais. E no parágrafo único, no caso da instalação de bloqueadores previstas no caput da lei, nos termos especificados for posterior, caberá às prestadoras, a partir da renovação da outorga, o custeio e a manutenção do bloqueio. Vamos à análise do referido projeto. O projeto trata de matéria de direito penitenciário, portanto, de matéria legislativa concorrente da União, Estados e Distrito Federal. Não encontramos, senhoras e senhores, nenhum vício de inconstitucionalidade formal ou material. Também, quanto à juridicidade, o projeto atende os requisitos e também, em relação à técnica legislativa, vai ao encontro da Lei Complementar 95. No mérito, o projeto procura combater a comunicação de detentos dentro de estabelecimentos prisionais com o mundo exterior, mediante os serviços de telefonia celular e de conexão móvel à internet. Infelizmente, é sabido por todos nós que do interior dos presídios brasileiros, detentos comandam facções criminosas ou cometem crimes de estelionato, empregando telefones celulares. Num caso recente, ainda o ano passado, mais especificamente no mês de setembro, um conhecido traficante do Rio de Janeiro, de codinome NEM, em virtude de disputa do comando do tráfico da Rocinha no Rio de Janeiro, desafiou, senhores senadores, as autoridades e ordenou a invasão daquela favela, mesmo estando, senador Moca, a uma distância de 3.400 quilômetros, num presídio lá de Rondônia. Portanto, com um telefone, a 3.400 quilômetros de distância da favela da Rocinha, ele comandou ou determinou que a sua facção criminosa pudesse cometer ali e desafiar as autoridades, cometer toda sorte de crimes. Não se pode admitir que os presídios, locais onde se espera seja o detento penalizado pelo delito que cometeu e tão, ou mais importante, seja ressocializado para que retorne a viver em sociedade, se transforme em verdadeiros escritórios remotos do crime. Pior, sobre a proteção do Estado, senador Fernando Bezerra. O noticiário tem sido repetitivo de casos como já citado, em que líderes do comando do crime organizado emitem ordens via telefônica a serem executadas pelos seus subordinados que, abre aspas e fecha aspas, ainda se encontram em liberdade. Evidente que não deixa de ser estranho o fato de aparelhos celulares de comunicação terem acesso aos pátios internos dos presídios.
Essa medida vai contribuir em muito para que o Brasil não permaneça mergulhado nesta verdadeira guerra civil não declarada dos nossos dias, que mata algo em torno de 60 mil pessoas por ano. Se nós fizermos uma conta muito simples, pensando que a maioria absoluta dos municípios brasileiros não tem 60 mil pessoas, é como se matasse uma cidade inteira no Brasil por ano. Portanto, para custear esta medida de tamanha importância na construção de nosso processo civilizatório, o projeto prevê que sejam utilizados recursos provenientes do FUNPEM, que foi instituído justamente com a finalidade de proporcionar recursos e meios para financiar e apoiar as atividades e os programas de modernização e aprimoramento do sistema penitenciário. Inclusive, o artigo 4º da lei já prevê que esses estabelecimentos, especialmente os destinados ao regime disciplinar diferenciado, devem dispor de bloqueadores celular. Ao estabelecer o projeto de lei do senador Eunício um prazo de 180 dias para o cumprimento dessa determinação, o projeto agora torna efetivo o que já está disposto na lei. Desta maneira, ao incluir o inciso 18º no artigo 3º da lei, permite agora que os recursos do FUNPEM sejam aplicados na instalação, manutenção e custeio desses bloqueadores. A emenda do ilustre senador Lazier Martins, senador, Vossa Excelência, tão atuante na Comissão de Constituição e Justiça, sei disso porque sou companheira de Vossa Excelência naquela comissão, sempre preocupado com essa questão de segurança pública, só vem engrandecer e complementar o projeto do ilustre senador Eunício Oliveira. Por isso que nós estamos acatando na íntegra. Primeiro, permitindo que, determinando que ao invés dos estados, através de convênio, utilizem recurso do FUNPEM e individualmente façam processos licitatórios para a instalação desses bloqueadores, está determinando que vai ser a União, provavelmente numa única licitação, o que vai acelerar o processo e baixar o custo desta instalação, que a União, com o apoio dos estados e do Distrito Federal, instale esses bloqueadores que depois vão ser custeados e mantidos pelos estados, naturalmente, porque é a responsabilidade do Estado a questão de segurança pública e sistema penitenciário. Por isso, nós agradecemos a emenda de Vossa Excelência também que tem um projeto parecido, acatamos e tenho certeza que a emenda vai engrandecer e complementar nesse sentido o projeto do senador Eunício. Ainda a emenda de Vossa Excelência estabelece outras questões, mas mais de ordem redacional, que nós estamos também acatando. Por fim, em relação à emenda do senador Jucá, que também merece ser acolhida, e aqui eu chamo a atenção das senhoras e senhores senadores, que o senador Jucá vai além. Ele estabelece, criando aqui o artigo 135A, que a concessão de novas outorgas para a prestação desses serviços, bem como a renovação das atuais, quando forem renovadas, fica condicionada a essa obrigação da instalação, custeio e manutenção, que significa que nos próximos presídios a serem construídos, na renovação dessas concessões, fica sobre a responsabilidade das concessionárias, diminuindo o custo, portanto, da União e do poder público, dinheiro público. E no seu parágrafo único, também, que no caso da instalação desses bloqueadores previstos no CAPT, ter sido feita pelo poder público, caberá às prestadoras, a partir da renovação da outorga, o custeio e a manutenção daqueles bloqueadores já instalados pela União. Diante de todo o exposto, senhor presidente, não cabe a mim senão parabenizar Vossa Excelência pela iniciativa. Vossa Excelência, mais uma vez repito, desta tribuna, vai ao encontro do interesse público, do interesse da sociedade. Senador João Alberto, nós que temos recesso para andar às ruas, diferentemente do que a mídia acha, não tiramos férias, vamos percorrer as ruas e municípios do nosso estado, dos nossos estados. Sabemos que hoje, senador Lindbergh, a prioridade número 1 da população brasileira, da grande metrópole ao mais simples e pequeno município do interior desse país, a preocupação número 1 não é nem com o desemprego, embora seja grande esta preocupação, não é nem com a saúde pública, que foi sempre a prioridade e a preocupação número 1. Hoje, a população clama por paz. Hoje, a população quer ir ao emprego, sabendo que vai conseguir retornar com saúde e com vida. Então, diante de tudo isso, nós somos pela aprovação do projeto e aprovação das emendas de número 1 e número 2, senhor presidente. É o relatório que coloca à disposição de Vossa Excelência e do plenário desta Casa.